na irradiação celestial do Mestre Jesus, nas suas múltiplas faces e alcances a todas as famílias de todos que estão neste momento em sintonia, na presença da espiritualidade na sua vida e reverberando por todos os caminhos e pessoas que cruzam o seu caminho. Caríssimos, bem-aventuradas sejam todas as pessoas que têm a coragem de construir uma vida dentro da retidão por meio das curvas que são apresentadas pelo caminho. Enveredar por um caminho reto, mesmo ocorrendo curvas, este é um percurso de aprendizado fantástico deste cenário do planeta Terra. Estar encarnado no planeta Terra requer ousadia, coragem e comprometimento. Ousadia porque você precisa ousar permanecer sendo a sua essência, custe o que acontecer dentro da sua jornada, não se perdendo no labirinto da vida encarnatória. A coragem é preciso para que você possa eliminar e seccionar todas e quaisquer atrapalhações que cruzem a sua jornada, encantamentos, assédios, desvios, que se coloquem como aparentemente os melhores caminhos, mas na realidade são caminhos curtos, são pedregulhos lançados na sua jornada em profundos aprendizados, a colocar cada vez mais você em uma reflexão de um reposicionamento de si. Um reposicionamento de que muitas vezes o campo assediador externo, alheio, quer impulsionar você diante da multidão. E um efeito da multidão para que você faça, para que você possa agir de acordo com o que alguns querem, para satisfazer interesse, muitas vezes que você não está observando efetivamente a fundo o que está ali efetivamente. Similar ao que Jesus passou no templo em que estava sendo colocada uma mulher, colocada como uma adúltera, e então Jesus, dentro da sua sabedoria, e já os sumos sacerdotes à época, colocando já que Jesus se alinhava a ser o Filho de Deus encarnado neste planeta, e então para ridicularizar Jesus, então lança a provação e dentro deste cenário, muito mais do que ele apenas mostrar os pecados, assim escrevendo, daqueles que estavam a apedrejar ou quase a apedrejar aquela mulher, seguindo a lei de Moisés, aplicando a lei de Moisés, que assim determinava. E então Jesus, ele, muito antes de começar a escrever os pecados daqueles que estavam com as pedras nas mãos, começa a mencionar que o Mestre Jesus, que ele era o Cordeiro que estava encarnado aqui na Terra. E que todas as faces que ele pudesse colocar à disposição daquela multidão seriam entregues à multidão, porque ao Cordeiro cabe a passividade e a resignação dos atos e os desígnios celestiais, divinos, assim então suplantados pelo propósito que ele estava então a servir. Contudo, em se falando de uma atmosfera alheia, ou seja, era o direito à vida da outra pessoa, daquela mulher que estava sendo colocada e julgada por um suposto adultério, e então Jesus diz: eis que o cordeiro se transforma em um leão. E então vocês já devem ter percebido nas leituras bíblicas e nos escritos sagrados a transformação e a transfiguração de Jesus de cordeiro para um leão. Eis que Jesus, naquele momento, Jesus tinha habilidade mediúnica. Jesus tinha uma habilidade mediúnica da transfiguração. E então Jesus, primeiramente, ao falar do cordeiro, se plasma rapidamente em sua face como um cordeiro,
para deixar bem claro diante da parábola que estava assim mencionando. E logo em seguida, Jesus, ao falar que para defender o direito alheio, o direito da outra pessoa, e assim essa outra pessoa, diga-se, aquela mulher que estava sendo quase que apedrejada, o plano divino se transforma em um leão. E então, com esta metáfora colocada em formas de parábolas para a multidão, Jesus se abaixa e assim começa a escrever os mais diversos pecados, equívocos comportamentais da multidão que ali estava. Mas eu vou chamar a atenção para esta transfiguração de Jesus, do cordeiro para o leão. Muitas vezes você, quando é colocado em um campo de transgressoras, pessoa transgressora, pessoa que está na vanguarda da sua jornada, à frente com coragem, com ousadia, diante das suas convicções, defendendo os seus direitos, assumindo o protagonismo nas mais diversas áreas da vida, está assim se colocando na figura do Cordeiro, se colocando à disposição para que todas e quaisquer pessoas assim queiram arrastá-lo para um campo de silenciamento e de prejuízo da sua jornada encarnatória. E então Jesus, assim como um cordeiro, diz: ao bater em um lado, ofereça o outro. Mas isso ele não estava dizendo para você usar da passividade letárgica, mas sim de o oferecimento de que tudo aquilo que vier para você, absorva o aprendizado e nas múltiplas faces que você ainda tiver, ofereça para que você observe ainda mais a fundo que está para aprender diante dos seus desígnios e do seu caminho. Mas, quando a estruturação exceder o ato pessoal e extrapolar para campos coletivos e de outras pessoas, quer sejam pessoas desconhecidas ou pessoas que você ama, esse é o momento de você se tornar um leão. Esse é o momento em que o plano divino se transfigura em um leão, sendo colocado em um plano de defesa, em um plano imediato de ação, em um plano imediato de que a sabedoria cósmica, a sabedoria divina, como queiram também dar esta nomenclatura, se vale imediatamente para defender aqueles que não têm condições de defesa, aqueles que não estão dentro de um arcabouço colocado em um plano efetivamente divino, alicerçado com o que está sendo colocado nos templos da vida. E então, caríssimos, esta parábola, esta metáfora de Jesus, do cordeiro, do leão, podemos exemplificar nas mais diversas etapas da vida encarnatória de vocês. Muitas vezes, quando você está cada vez mais construindo o seu protagonismo da existência, você precisa refletir, pensar e aplicar de uma forma inteligente qual é a face do cordeiro e qual a face do leão. Se você aplica a face do cordeiro, você está em um campo direto com o plano divino. E caríssimos, aquilo que não estiver condizente com aquilo que efetivamente você seja, com aquilo que você é, com aquilo que você vibra, não merece resposta, caríssimo. Às vezes você pode cair no abismo de perder tempo querendo justificar que você é uma pessoa honesta, que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa espiritualizada, que você é uma pessoa de tantos e tantos quilates. Caríssimos, os seus inimigos, os seus apedrejadores não vão entender e não vão aceitar as suas justificativas. Você vai se valer de um cordeiro emolado. Logo em seguida, se você fizer ainda mais justificativas, um desgaste catastrófico acontecerá. Então, quando você estiver na sua face, ou seja, quando o atingimento de falas estiver se valendo tão somente para você, esteja na face do Cordeiro, esteja na face de prece, faça suas orações, não replique a mesma violência que é colocada para você, retruncando e estimulando também aspectos sombrios da outra pessoa. Caríssimos,
A vida é estabelecida pela inteligência da retidão nas curvas de estar no bem. E quem é do bem não precisa se justificar e explicar que é do bem. Quem é do bem simplesmente está na face do Cordeiro, simplesmente assim é. Simplesmente assim segue na sua vida retilínea por meio das curvas, adversidades, provações, e somente você, por meio do seu jardim, sabe perfeitamente quais são os espinhos, quais são os desafios, quais são as ervas daninhas que você já teve que sarar o seu jardim. Enquanto você estiver na face do Cordeiro, você aprenderá ainda mais com o plano divino. Você estabelecerá uma retidão dentro de uma comunicação divina, resplandecendo um bem-estar extraordinário, pois definitivamente você já decidiu e decretou que você não perderá o seu tempo justificando o que não há, o que não merece justificativa. Simplesmente seguindo o seu caminho, o seu percurso, o percurso extraordinário que você vivencia. Talvez fôssemos o caso de trocarmos, realizarmos uma substituição da palavra intolerância por intercâmbio. Imagine se falássemos de intercâmbio religioso ao invés de intolerância religiosa. Se os seres estivessem mais disponíveis em trocar experiências em pontos de vistas das mais diversas religiões, talvez este planeta já estaria num plano da regeneração. Talvez este planeta já estivesse na nova Terra. Se não falássemos mais de intolerância religiosa, falássemos de intercâmbio religioso. O que todos os seres residentes no planeta Terra precisam é de intercâmbio religioso. O ateu realizar um intercâmbio com o umbandista intercambiar com o católico intercambiar com o evangélico intercambiar com o budista, com o taoísta e assim sucessivamente, respeitando os pontos de vista e também buscando nesses intercâmbios respostas, palavras, sintonizações amplificadoras daquilo que no seu ponto de vista religioso ainda não foi possível aquela resposta que você sente, aquele aconchego. É o acender o seu incenso, é estabelecer no seu altar as múltiplas faces do que você entende de espiritualidade, você tendo a imagem de Nossa Senhora da Conceição, por exemplo, tendo uma imagem de Iemanjá, tendo uma imagem de Ganesha, qual o mal que há nesse intercâmbio do seu altar? Do intercâmbio da sua religiosidade, do intercâmbio da sua espiritualidade. E o quanto vestir-se de branco, não há de haver justificativa. Vocês, dentro da religiosidade que assim vocês seguem como um caminho, de um ponto de vista a acessar o plano divino, mas não um caminho absoluto, mas sim uma forma que aconchega ainda mais o seu coração e o seu espírito, abriga o seu espírito, intercambiando livremente com todas as mais diversas literaturas, pergaminhos e discursos religiosos. Pois assim, caríssimos, o Mestre Jesus jamais fundou qualquer religião. A religião do Mestre Jesus, a religião crística, é o amor. E se o amor é a religião universal, não há de se debater quaisquer pontos de vista que entrem em um plano de divergência, mas sim um intercâmbio de ampliação do entendimento daquilo que talvez em um ponto seja mais restrito, outro seja um pouco mais abrangente, outro seja totalmente escasso. Então, caríssimos, que dentro da face do Cordeiro possa vivenciar o intercâmbio religioso, possa vivenciar o intercâmbio intergeracional, possa realizar um intercâmbio internatural, ou seja, tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que está na natureza, possa intercambiar contigo, desde ao tomar um chá, ao tomar um banho, ao realizar uma contemplação da natureza, ao se sentir pertencente à natureza, pois enquanto seres humanos vocês são espécies naturais,
são espécies da natureza, compreendendo que a espiritualidade é um grande macrocosmos que rege a sua existência, mas que cabe a você, por meio do seu livre-arbítrio, na sua face de cordeiro, construir o seu microcosmos, não fechado, não absoluto, mas sempre um microcosmo relativo, sempre de prontidão a aprender mais, a estar disponível pelo estandarte da religião universal, que é a religião do amor. Pois assim, aos espiritualistas, assim como vocês estão, aos espiritualistas cabem o estandarte do amor, do olhar nos olhos, num campo empático imediato, utilizar a empatia como algo muito natural e exercitável todos os dias, não se esquecendo da bússola do seu coração para te guiar e te proteger diante dos impostores, diante dos lobos, que muitas vezes possuem faces de cordeiros. Então, caríssimos, estar diante da sua face de cordeiro é justamente entregar as suas faces diante da sua caminhada nos múltiplos vales que você vem a percorrer, assim como está no campo metafórico de Jesus ao transfigurar para o cordeiro. E então Jesus, ao se transfigurar para o ato do leão, Jesus está a mostrar que todo e qualquer tipo de acometimento alheio, coletivo, que necessite do seu poder de ação, não hesite em virar um leão, em estar na força do leão, da força da astúcia, de um campo imperial e de um campo rogativo ainda maior, de uma franca força do leão, levando para patamares ainda mais hierárquicos celestiais a reprodução de tudo aquilo que você já aprendeu, de tudo aquilo que você já sabe, tudo aquilo que você já internalizou, na aplicabilidade do seu dia a dia. Talvez assim você cruzará pelos mais diversos vales e não estará mais alheio às vulnerabilidades e ausências de Deus e ausências de alma de tantos e tantos seres caríssimos. Infelizmente, o quantitativo de seres em experiência humana, zumbis, vem sendo cada vez mais recorrente e colocado em um pulso de exposição para que vocês observem a outra face da inconsistência da mente. Quando não se está diante de uma força natural, uma força regente do espírito, de um pulsar natural do espírito pelo seu caminho, precisa que leões sejam como faróis a surgirem pelo caminho dos zumbis para poder irradiar luminosidade, para poder irradiar campos conscienciais pelo exemplo, pois a fala da face do leão precisa estar bem estreita ao exemplo. Não adianta falas bonitas, frases de efeitos calorosos, se os comportamentos não estão condizentes com aquilo que se fala, com aquilo que se prega, com aquilo que se coloca. Pois assim, recentemente, nesses últimos dias, escutei uma frase, não em um evangelho no ar que assim sempre acompanho, nos máximos de visitas possíveis, mas sim observando o cotidiano de algumas residências. Em uma das discussões dentro desta residência estava: mas você tão espiritualizada falando isso? Caríssimos, esta frase é muito violenta e dentro de uma chantagem cruel. Pois assim você está colocando só o fato de você estar espiritualista, você não poder cometer equívocos, não poder ter os seus aprendizados por meio das suas quedas comportamentais, de falas, de pensamentos. Onde está escrito e onde está efetivamente plasmado de que aos espiritualizados,
Aqueles que buscam a consciência crítica de uma maneira mais holística, de uma maneira mais amplificada, os espiritualistas, jamais poderão se equivocar nos seus percursos, lembrando que o equívoco também parte de um ponto de vista, de um referencial do que é verdade e do que é correto. Então, caríssimos, dentro dessa frase está introjetando vários campos obsessivos. Introjeta-se campos de assédios energéticos frontais, de assédios energéticos de que o emissor, ou seja, aquele quem diz essa frase, se coloca em um campo hierárquico melhor, querendo reduzir aquele que possivelmente pode causar uma ameaça diante das melhoras comportamentais, pois a luz incomoda, caríssimos, a escuridão. Aos seres que estão na escuridão, quando você chega com uma lamparina, logo existe um grande combate, numa tentativa de apagamento da lamparina, da chama, a chama da vela, a chama do seu farol incomoda muitas pessoas. Muitas pessoas. Não é em vão que quanto mais você sobe a montanha, mais você é visto e mais você precisa se fortalecer nas orações. Pois quando você está na lama, em campos sombrios, em vales tenebrosos, de pântanos, você não representa nenhum perigo. Mas quando você se alicerça em um levantamento, em um enfrentamento com ousadia, coragem, fé na sua jornada, com orações, atitudes, resplandecendo o ato de servir como um leão, sendo um farol para muitas pessoas, eis que é o momento de você utilizar a sua coragem de permanecer naquilo que você compreende, de você resistir e persistir naquilo que você confortavelmente já está repousando o seu coração. Aquilo que confortavelmente você está repousando no seu capacete cósmico colocado em um ato de proteção da sua mente e da sua consciência. Pois aos muitos zumbis, quando percebe o seu estado de leão, aquele protagonista de Cira a espalhar e irradiar boas sementes por onde quer que chegue, aquele ser que transforma os ambientes de trabalho, os ambientes domésticos, os ambientes familiares, aquele ser que simplesmente aprendeu que os problemas, os dilemas, os equívocos da vida podem acontecer, mas os aprendizados eles devem ser o alvo principal de cada equívoco, de cada problema desses, fortalecendo ainda mais os resultados a serem alcançados pela calibragem da sua caminhada. E então, caríssimos, a luz vai incomodando a sua subida da montanha, pois é muito confortável quem está no cativeiro, quem está no estado zumbi da existência, querer realizar os apagamentos, querer realizar as chacinas dos leões, aniquilar os leões, aniquilar a sua face de leão, pois é muito mais fácil manipular você quando você está na fase do seu lobo. A fase do lobo é aquela fase em que você está no vácuo existencial. Você está na erraticidade. Você está no campo vegetativo da existência humana. Assim você está no lobo. Então é muito mais fácil e confortável para os lobos quererem ainda mais aliados às alcateias. Pois aos lobos buscam aliados. Aos cordeiros e os leões reconhecem amigos. Lembrem disso, caríssimos. Os lobos, assim como os ratos, assim como já mencionei, os ratos, já mencionamos aqui que podem chegar a todos os patamares possíveis e imagináveis encarnatórios, mas continuarão ratos. E assim como os lobos, podem se disfarçar das múltiplas formas tentadas, mas continuarão estes seres que estão no vácuo existencial, que não estão no percurso imediato da existência do cordeiro e do leão. Pois assim eles não sabem ainda quem são, estão no estado de zumbis da vida. E aos lobos busca-se aliados.
Se você está buscando aliados para fortalecer as suas justificativas de vida, buscando aliados para empreender conversas que somente drenam campos energéticos e não constroem pontes e apenas muros, você está no seu estado e na sua face de lobo. Pois aos cordeiros e aos leões cabem a construção de pontes, pontes de relações entre mim, vocês, entre vocês e os outros, entre os outros e os demais, e assim amplificando pontes de alicerce para que o conhecimento, para que a energia, para que a força espiritual chegue nas múltiplas faces, residências espirituais habitadas por encarnados. Então, caríssimos, hoje acredito que deixamos boas sementes no seu jardim, boas sementes para que você entenda os movimentos que muitas vezes você realiza na sua jornada e que por vezes diversos humanos em experiência fantástica dentro das provações encarnatórias são colocados em fases de ratos, em fases de lobos, e aos cordeiros e aos leões o reconhecimento de quem são os lobos, de quem são os ratos, não fugindo deles, mas amplificando a atenção e fortalecendo por meio das orações, da sua autoproteção, para que você tenha antídotos, anticorpos necessários espirituais diante dos assédios dos lobos e dos ratos, pois estes insistentemente vão bater a sua porta de alma para querer que você retorne para as lamas da vida, para os pântanos da vida, para os planos de fuga da vida, para o rasgar o seu livro de vida, o seu plano dármico, o seu plano do Dharma seja totalmente negligenciado do seu campo mental e do seu acesso consciencial. Então, caríssimos, que vocês possam ainda mais alicerçar as suas faces de cordeiro, como assim já mencionei, e a sua face de leão. E que você possa ofertar, a depender da necessidade, a face que seja competente para o momento. A face correspondente para o momento. Não mais drenando, não se permitindo drenar campos energéticos de quem quer que seja. Simplesmente sendo plantadeiros, plantadeiras de boas sementes, de boas novas espirituais, de fortalecimentos espirituais, agradecendo todos os dias ao ato de acordar e de ter mais uma oportunidade que você não sabe se chegará até o final do dia. Aquele momento primário do dia pode ser o seu último, dentro da experiência encarnatória. E porque ainda há desperdício de vida dentro da vida. Caríssimos, olhai ao espírito dentro da experiência do corpo em um ato feliz. Dai graças todos os dias a Deus e a todos os seres de luz pela oportunidade de estar aqui no planeta Terra nesse exato momento de transformação, de transição e de tanta necessidade de fortalecimento dos jovens e das crianças, como assim já mencionei anteriormente. Então, caríssimos, deixo essas boas sementes, essas vacinas transformadas em palavras, para que vocês possam fazer as suas reflexões, as suas meditações, as suas internalizações e acreditar mais na força da sua oração, acreditar mais na força da sua prece. Às vezes escuto em algumas visitas domiciliares: ai, Pai Damião, só sei essa oração. Que bom, caríssimos, que você sabe essa oração. E mesmo que você não saiba nenhuma oração, faça uma oração espontânea. A oração do fundo do seu coração. A oração com as palavras que você conseguir concatenar naquele momento. E assim será ouvido pelas trombetas divinas como música e orquestra magnífica no plano celestial. Então, caríssimos, encorajamento, força, liderança no ato de estar encarnado, persistência em tudo aquilo que você acredita e se debruce ainda mais nos intercâmbios da vida, não se atendo
as intolerâncias das mais diversas formas e disfarces, que queira reduzir você aos campos pantanescos da experiência encarnatória. Assim seja.